A História do Retrato, capítulo 6. Nasci em Nápoles. Meus pais, embora nobres, não possuíam fortuna. Melhor dizendo, tinham um padrão de vida superior aos seus recursos e gastavam tanto em seu palácio, em sua equipagem e criadagem, que sempre estavam em má situação pecuniária. Era eu o filho mais novo e meu pai me olhava com indiferença, porque, segundo as tradições familiares, desejava deixar toda a sua fortuna ao meu irmão mais velho. Desde criança, tive extremada sensibilidade. Qualquer coisa me impressionava. Já antes de aprender a falar, me excitava muitíssimo o prazer ou a tristeza que me produzia a música. Ao crescer, minhas sensações continuaram sendo as mesmas e tão pronto me sentia contente e alegre como triste e desgostoso. Possuía temperamento irritável e o excitar-me significava uma diversão para meus parentes e criados. Obrigavam-me a rir, a chorar ou a pôr-me furioso para entretenimento dos circunstantes, que não se davam conta do perigoso caráter que estavam formando. Assim cheguei a ser uma criatura cheia de paixões. Breve fui demasiado crescido para ser considerado um joguete, e então me converti num tormento. As excitações que me tinham sido aplicadas tornaram-se enfadonhas para os demais, e ao praticar as lições que meus maiores me tinham ensinado, fui mal considerado por eles mesmos. Quando morreu minha mãe, acabou-se minha tirania de menino malcriado. Já não houve nenhuma necessidade de afagar-me ou tolerar-me, porque nada se ganhava com isso, visto que não era o favorito de meu pai. Já não se preocuparam de mim senão para me aborrecer ou contradizer. Foi esse o trato que deram a um coração que, se posso julgá-lo, tinha condições de chegar ao limite da ternura e do afeto. Como já disse, meu pai nunca me viu com bons olhos. Jamais me compreendeu, considerando-me teimoso e voluntarioso. A majestade de seus modos, a altivez de seu aspecto, eram o que me havia afastado de seus braços. Sempre o imaginei como o tinha visto em várias ocasiões, envolto em sua magnífica túnica de senador. O brilhantismo de sua pessoa tinha amedrontado minha juvenil imaginação. Nunca pude aproximar-me dele com o confiado afeto de um menino. Todos os cuidados de meu pai eram para meu irmão mais velho. Ia ser o herdeiro do título e da dignidade familiares, e tudo se lhe sacrificava. Eu também tinha de ser sacrificado. Tomaram a resolução de dedicar-me à igreja, desembaraçando-se assim de minhas genialidades e de mim mesmo, para evitar a meu pai transtornos e perda de tempo, e impedir minha intromissão nos assuntos de meu irmão. Muito jovem, antes que me houvesse dado conta do mundo e dos prazeres, fui enviado para um convento cujo superior era meu tio. Ali fiquei inteiramente sob sua tutela. Meu tio era um homem afastado por completo dos prazeres da vida. Jamais os tinha provado. Considerava sua abnegação como o grande fundamento da virtude cristã. Opinava acerca do temperamento dos demais, comparando-o com o seu, e queria que todos fossem como ele. Seu caráter e costumes eram a pauta seguida pela comunidade de que era superior, a mais triste reunião de seres que jamais tenha havido. O convento já era por si só um edifício próprio para despertar pensamentos sombrios. Estava situado numa obscura garganta entre montanhas ao sul do Vesúvio e rodeado de estéreis cimos vulcânicos. Um regato corria sob seus muros e as águas revoloteavam em torno de suas torrezinhas.
Era tão criança quando me mandaram para aquele lugar que depressa perdi a recordação do que tinha deixado atrás de mim. Por isso, ao desenvolver-se minha inteligência, formei uma ideia do mundo segundo o convento e seus arredores. Via tudo sombrio. Precoce melancolia se introduziu em meu caráter e os desagradáveis relatos dos monges acerca de diabos e de espíritos malignos fizeram nascer em mim uma tendência para a superstição, da qual nunca pude desfazer-me por completo. Ao excitar-me a imaginação, sentiam a mesma complacência que sentiriam os criados da casa de meu pai. Posso recordar os horrores que nutriam meu exaltado cérebro durante uma erupção do Vesúvio. Achávamos-nos longe do vulcão, tendo montanhas de permeio, porém suas convulsões pareciam agitar os alicerces da natureza. Os tremores de terra ameaçavam derrubar as torres do convento. Durante a noite, vinha do céu uma luz avermelhada e sinistra. No estreito vale caía uma chuva de cinzas levadas pelo vento. Os religiosos diziam que a terra ia fender-se por baixo de nós, que torrentes de lava fundida se precipitavam pelas rachaduras e que cavernas de chamas de enxofre rugiam no centro, morada dos demônios e dos condenados. Todas as suas palavras tinham o pavoroso acompanhamento dos trovões na montanha, cujo surdo bramido fazia estremecer os muros do velho edifício. Um dos monges tinha sido pintor, retirando-se do mundo para expiar algum pecado. Era homem melancólico que praticava a arte na solidão de sua cela, mas fazendo dela manancial de penitência. Sua especialidade consistia em retratar, ora sobre tela, ora sobre moldados na cera, o rosto e o corpo humano nas agonias da morte e nos momentos de corrupção. Em suas obras, os horríveis mistérios dos ossários ficavam à vista. O horroroso banquete dos vermes, a simples recordação de seus trabalhos me fez estremecer. Sem embargo, então, minha possante e ainda que extraviada imaginação assimilava com ardor suas instruções artísticas. Para mim, qualquer coisa representava um descanso dos áridos estudos e monótonas tarefas do claustro. Em pouco tempo, fiz notáveis progressos com o pincel e minhas sombrias produções foram consideradas dignas de figurar em alguns dos altares da capela. Desta lúgubre maneira fui educado. Tudo que em minha natureza havia de amável e alegre foi reprimido e só se deixou desenvolver o inútil e desagradável. Possuía temperamento ardente, vivo, agitado, impetuoso, apto para o amor e a adoração. Porém, mão férrea oprimia todas as minhas mais formosas qualidades. Inculcou-se-me o terror e o ódio. Odiava meu tio, odiava meus companheiros, odiava o convento onde me achava encarcerado. Odiava o mundo e quase me odiava a mim próprio por ser, segundo se me afigurava, um animal tão aborrecível. Em certa ocasião, quando ia completar os 16 anos, permitiu-se-me acompanhar um dos irmãos a distante ponto do país. Breve deixamos atrás o sombrio vale em que estivera encarcerado durante tanto tempo e depois de curta viagem nos apareceu o voluptuoso panorama da Baía de Nápoles. Deus meu, que emoção sentia ao estender a vista sobre a ampla e deliciosa zona cheia de sol, a quem alegravam hortas e vinhedos, com o Vesúvio à minha direita e o azul do Mediterrâneo à esquerda, e sua encantadora costa salpicada de deliciosos edifícios. E Nápoles, meu berço natal,
que resplandecia lá longe, muito longe. E era aquele o adorável mundo do qual eu tinha sido excluído? Tinha eu os anos em que a sensibilidade se acusa. A minha, que fora refreada e oprimida, estava então com o ímpeto de uma primavera retardada. Minha alma sentia deliciosa emoção. A beleza da natureza me embriagava, me aturdia. O canto dos camponeses, seu aspecto satisfeito, a pitoresca alegria de seus trajos, a sua música rústica, seus bailes, tudo me parecia uma coisa fantástica. O coração dançava-me no peito. Todos os homens me pareciam bons e adoráveis todas as mulheres. Voltei ao convento. Ou melhor, voltou o meu corpo. Meu espírito, porém, nunca tornou a entrar nele. Não podia esquecer um mundo tão lindo e feliz, um mundo que tão bem harmonizava com o meu caráter. Enquanto estive nele, senti-me ditoso e diferente em absoluto do que era no convento, aquele túmulo de homens vivos. Comparava os rostos dos seres que tinha visto, cheios de fogo, de juventude e de alegria, com as caras pálidas, sombrias e tétricas dos religiosos. A música do baile com o canto monótono da capela agora se me faziam intoleráveis. O peso daquelas tarefas desgostavam-me o espírito. Meus nervos se crispavam ante o constante plangido da sineta, sempre ressoando entre os ecos das montanhas, sempre arrancando-me ao descanso durante a noite e aos pincéis durante o dia, para atender a alguma cerimônia maquinal e aborrecida. Meu caráter não era próprio para estar muito tempo sem pôr em prática meus pensamentos. Havia descoberto meu verdadeiro espírito e notava-o desperto dentro de mim. Espreitei uma oportunidade, fugi do convento e empreendi a pé o caminho de Nápoles. Ao entrar em suas alegres e concorridas ruas e contemplar as variedades e movimento de vida que me rodeava, a magnificência dos palácios, o luxo dos carros e a animação da multidão, pareceu-me despertar a um mundo encantado e jurei solenemente que nada nem ninguém me faria tornar ao claustro. Tive que perguntar o caminho do palácio de minha família, pois era tão pequeno quando o deixei que não sabia onde se achava. Tive que vencer algumas dificuldades para ser admitido à presença de meu pai, porque os criados nem tinham notícia de minha existência e meu trajo monástico não me favorecia. Quase nem meu próprio pai se recordava de minha pessoa. Disse-lhe meu nome, atirei-me a seus pés, implorei seu perdão e roguei-lhe que não me enviasse outra vez ao convento. Recebeu-me com condescendência de um protetor, mais que com o carinho de uma pessoa da família. Escutou com paciência, mas friamente, o relato de minhas moléstias e desgostos entre os monges e me prometeu dedicar-me a outra coisa. Aquela fria acolhida me fez retroceder o sincero afeto de meu caráter, que estava disposto a manifestar-se à menor demonstração de carinho. Todos os meus anteriores sentimentos para com meu pai reviveram. De novo o considerei como o ser majestoso e cheio de magnificência que tinha atemorizado minha imaginação infantil e compreendi que nunca lograria ser-lhe simpático. Meu irmão contava com todo o seu amor, tinha herdado suas qualidades e comigo se demonstrava mais protetor que fraternal, coisa que feria meu grande orgulho. Eu poderia tolerar a condescendência de meu pai, pois olhava-o como um ser muito acima dos demais. Porém, não a de meu irmão, a quem intelectualmente considerava inferior a mim. Os criados advertiram logo que eu era um molesto intruso
e, por conseguinte, me tratavam com indiferença. Desprezado assim por todos os conceitos, fiz-me adulto, silencioso e desconfiado. Durante alguns dias estive em casa de meu pai, mais como incômodo hóspede que como um filho que voltava ao lar. Ali estava condenado a não ser compreendido nunca. Por isso me converti num estranho até para mim próprio, e os outros me julgavam de acordo com essa minha condição. Certo dia surpreendi, deslizando-se do gabinete de meu pai, um dos religiosos do convento. Viu-me, mas fingiu não advertir minha presença. Isto me fez entrar em suspeitas. Tinha me tornado muito suscetível e tudo feria meus sentimentos. Estando naquele estado de ânimo, fui tratado com grande desconsideração por um dos criados, o favorito de meu pai. Todo o meu orgulho se sublevou nesse instante e dei-lhe uma surra até fazê-lo cair. A cena foi presenciada por meu pai, que não se deteve em averiguar a razão que me tinha levado a fazer aquilo, nem pensou que uma longa série de sofrimentos morais eram a verdadeira causa do sucedido. Respondeu-me com cólera e desprezo, recorrendo à altivez de sua natureza e à majestade de seu aspecto. Compreendi que não me apreciavam e que dentro de mim havia algo que merecia melhor trato. Meu coração se rebelou contra a injustiça de meu pai. Prescindi do temor que lhe tinha e repliquei-lhe com impaciência. Meu ardente espírito se derramou por minhas faces e ardeu em meus olhos. Antes de terminar quanto desejava dizer, desfiz-me em lágrimas. A meu pai este afeto admirou e indignou, ordenando-me que fosse para o meu quarto. Retirei-me em silêncio, lutando com opostas emoções. Não tinha passado muito tempo quando ouvi vozes na sala contígua. Tratava-se de uma conferência entre meu pai e o monge acerca dos meios de levar-me de novo para o convento. Minha resolução estava tomada. Já não tinha lar nem família. Aquela mesma noite, abandonei a casa e consegui embarcar num navio prestes a fazer-se à vela. Não importava o ponto de destino do barco. Qualquer lugar do belo mundo era preferível ao meu convento. Não importava onde seria arrojado pela sorte. Qualquer sítio serviria para mim. Qualquer um seria um lar melhor do que eu tinha deixado para trás. O navio se dirigia a Gênova. Chegamos em poucos dias. Ao entrar na baía, entre os moles que a rodeavam e contemplar os palácios, igrejas e os esplêndidos jardins, compreendi o direito da cidade ao seu nome de Gênova, a Magnífica. Desembarquei como um estrangeiro, sem saber que fazer nem aonde dirigir meus passos. Não importava. Tinha me livrado da tirania do convento e das humilhações de minha casa. Eu sou Andréa Lobão e você ouviu mais uma parte do conto O Retrato, de Washington Irving. Obrigada pela sua audiência.